Boa tarde, gente. Hoje o tema da nossa aula é osteocondrodisplasias. Nós vamos apresentar, no caso, vou apresentar, discutir, um caso clínico que nós até passamos aqui sumariamente, na semana passada, e também fazer uma revisão sobre a questão da investigação pré-natal desse grupo de doenças. Quem me orientou para a aula foi o Dr. César, da genética. Então, o que são, as osteocondrodisplasias? Elas são um grupo bem heterogêneo de doenças genéticas que afetam de forma variável o desenvolvimento e o crescimento do sistema esquelético. Pode ser do sistema esquelético como um todo, pode ser áreas específicas, do sistema esquelético, e que representam mais ou menos 450 doenças descritas. Porém, cada doença individualmente tem uma prevalência muito baixa, elas são doenças raras em geral. Mas quando a gente pega o grupo das osteocondrodisplasias como um todo, até que tem uma prevalência assim, relativamente relevante ao nascimento de 2 a 3 para 10 mil nascidos, e na gravidez uma prevalência maior de 7,5 para cada 10 mil gestações, o que já mostra aí essa diferença, da prevalência na gravidez para a prevalência ao nascimento, já dá uma dica para a gente da questão da morbimortalidade desse grupo de doenças, que é em torno de 50%, quando a gente considera perinatal, Pré-natal é em torno de 30%, e a mortalidade ali neonatal gira em torno de 20% a 30%. Então, quando a gente pega, tanto pré quanto mortalidade neonatal, dá em torno de 50% de letalidade. Então, passando agora para o nosso relato de caso. Paciente CMS, 33 anos, primigesta, chegou para nós na semana passada com 27 semanas e 1 dia. Ela é procedente de Capelinha e foi encaminhada para a medicina fetal por um feto com encurtamento de ossos longos e ventriculomegalia detectado no ultrassom morfológico de 2º trimestre. Paciente sem comorbidade, sem uso contínuo de medicamentos, sem alergias, nega etilismo, tabagismo, uso de drogas ou teratogênicos, nega consanguinidade com parceiro e nega patologias relevantes na história familiar, tanto dela quanto do parceiro. Os exames dela de pré-natal da parte laboratorial, nada relevante, um pré-natal satisfatório, sem alterações, grupo sanguíneo O positivo, rastreamento para diabetes negativo, sorologias negativas. E os ultrassons, a primeira ultrassonografia dela é de 1º trimestre, com biometria de 9 semanas e 5 dias, sem nenhuma alteração. Tem um ultrassom de 21 de julho com 17 semanas e 1 dia, também sem nenhuma alteração, volume de líquido normal. Sem nenhuma alteração descrita, pelo menos. E o ultrassom que levou ao encaminhamento, que foi esse ultrassom de 30 de agosto, que mostrou uma ventriculomegalia leve à direita, com o ventrículo 10,4 e o esquerdo normal, 8,5 milímetros, o encurtamento de ossos longos, com todos os ossos longos abaixo do percentil 5, placenta e líquido amniótico normais, um peso no percentil 11, Doppler materno e fetal sem alterações e colo uterino medindo 3,8, sem descrição de nenhuma outra alteração morfológica. Na primeira consulta, a gente já fez um ultrassom dessa paciente, em que a gente observou uma ventriculomegalia bilateral, com o ventrículo esquerdo medindo 11,5 e o direito 11,6 milímetros, a circunferência craniana abaixo do percentil 95, sinais de hipomineralização detectados principalmente no crânio, vou mostrar numa outra foto mais para frente, uma impressão de redução dos sulcos e giros cerebrais, encurtamento de ossos longos realmente, todos os ossos medidos, fêmur, tíbia, fíbula, húmero, una e rádio. Aqui na primeira imagem, a gente vê a ventriculomegalia, essa questão dos giros fica mais difícil de visualizar assim na imagem, mais subjetiva.
Os membros inferiores aqui a gente vê que tem todos os ossos encurtados e os superiores também. Aqui um corte, né, sagital, que a gente vê, a princípio, né, não tem alteração na face no sentido de micrognatia ou bossa, né, frontal. E a coluna também, a princípio, sem alterações. Aqui a imagem que eu falei, né, do sinal da hipomineralização que a gente observou, um achatamento do crânio à compressão. Ossos longos a princípio, a mineralização, né, parecia ok, a gente vê aqui na foto anterior, mas com esse sinal de hipomineralização no crânio. E aqui só mais uma imagem do membro inferior, para ilustrar. Então, passando agora, né, para a nossa revisão sobre a avaliação pré-natal desse grupo de doenças. A avaliação ultrassonográfica dos fetos com suspeita, né, de displasia óssea, que é o caso da nossa paciente, que o que levantou a suspeita inicialmente, né, foi o encurtamento de ossos longos, ela deve ser muito completa, uma avaliação morfológica detalhada, tanto porque o sistema esquelético, né, ele abrange o corpo inteiro do feto, da cabeça até o pé, tem que ser avaliado, mas também para a gente procurar algumas características específicas que podem ajudar a gente a direcionar o raciocínio para as hipóteses diagnósticas, para determinar a letalidade e também para fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças que podem cursar, por exemplo, com o encurtamento de ossos longos. Então, o que a gente tem que avaliar, assim, sumariamente, pensando na avaliação direcionada da displasia óssea, né? Como eu falei, tem que fazer uma avaliação morfológica detalhada como um todo, mas pensando no diagnóstico da displasia óssea, uma avaliação dos membros, dos ossos longos, né, e das extremidades, mãos e pés, avaliar a coluna e o tórax, na cabeça avaliar tanto o crânio, né, o neurocrânio, que é a parte superior, e o viscerocrânio, que é a parte inferior do crânio, e o aspecto do sistema nervoso central, avaliar a mineralização óssea e avaliar também as articulações, procurando contraturas e deslocamentos. Nos membros, a gente vai avaliar, então, a primeira coisa é definir o padrão de encurtamento dos ossos. Então, a gente fala que um padrão rizomélico, quando a gente tem um encurtamento, né, proximal, então seria, por exemplo, do húmero ou do fêmur. Um padrão mesomélico, quando a gente tem um encurtamento da parte do meio, né, digamos assim, do membro, que seria a una e o rádio, ou a tíbia e a fíbula. Acromélico não tem aqui na figura, se fosse só das mãos e dos pés. E a micromelia é quando a gente tem um encurtamento de todo o membro. Esse padrão, né, de encurtamento, ele vai ajudar a gente a direcionar a hipótese diagnóstica, mas também quando a gente associa isso, por exemplo, a presença de marcadores de cromossomopatias, um encurtamento, por exemplo, de húmero ou fêmur, pode ser um marcador menor, né, para cromossomopatia, principalmente para a trissomia do 21. Então, é muito importante descrever exatamente qual que é o padrão de encurtamento dos ossos longos. Além disso, a gente vai avaliar também a morfologia, ver se eles têm encurvamento, ver se tem fraturas ou se são ossos retos. Já na coluna, a gente vai avaliar o alinhamento da coluna, para procurar, por exemplo, uma escoliose, além de sinais de hipomineralização, que às vezes podem ser observados nas vértebras também, e achatamento de corpos vertebrais, que é a platispondilia. Já no tórax, a gente vai avaliar o formato do tórax e o formato das costelas, além da circunferência torácica e da área cardíaca. Aqui só um exemplo na coluna, de uma coluna que tem uma hemivértebra, né, que é uma malformação óssea, que também pode ser característica, né, de um grupo de doenças específico, e um exemplo aqui de um corte transversal do tórax, em que a gente vê, primeiro que a costela ela é curtinha, né,
o normal é a costela abranger pelo menos 70% as duas costelas, né, abrangerem pelo menos 70% da circunferência do tórax, e além disso a gente vê que a costela está deformada, então provavelmente uma fratura. Esse caso aqui era um caso de osteogênese imperfeita. A importância da avaliação do tórax eu vou reforçar mais para frente, mas tem muito a ver com a questão da hipoplasia de tórax, que muitas vezes vai ser o mecanismo de morte nas displasias ósseas letais. Então, a gente vai avaliar o formato do tórax, procurando, por exemplo, um tórax em sino, o tamanho da circunferência, que a gente pode avaliar em tabelas de percentis, e também a área cardíaca pode dar para a gente algum sinal de hipoplasia torácica, porque se a gente vê, né, um coração que ocupa uma parte muito grande do tórax, isso pode ser tanto por, né, se o feto tiver uma cardiopatia que cursa com uma cardiomegalia, mas pode ser também um coração normal dentro de um tórax pequeno. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Na cabeça, primeira coisa é avaliar deformidades do contorno do crânio, que podem ser causadas ou por fraturas ou por sinostoses precoces, avaliar a mineralização. Então, muitas vezes nas doenças das displasias ósseas que cursam com hipomineralização, a primeira coisa que talvez chame atenção na hora de ver o crânio é a impressão de que está dando para ver muito bem o sistema nervoso central, o encéfalo. E isso é porque quando tem hipomineralização do crânio, a gente não vai ter aquela sombra acústica, né, da tábua óssea. E aí facilita ver as estruturas cerebrais, né? Então, às vezes, essa é a primeira impressão, de que está dando para ver tudo muito bem da parte cerebral. E além disso, a gente pode observar, como foi no caso da nossa paciente, um achatamento do crânio à compressão, que também é característico de hipomineralização. Além disso, a gente vai avaliar a face, né, procurar, por exemplo, micrognatia, que é característica em algumas doenças específicas, procurar fendas, bossa, outros tipos de alterações que pode direcionar a nossa hipótese diagnóstica também. Aí aqui, só para dar um exemplo, né, na primeira imagem, a gente vê que tem um formatinho aqui diferente, que é pelo fechamento da sutura coronal precoce, que a gente chama de acrocefalia. Na letra B, o crânio em morango, né, que é característico de cromossomopatia, na verdade, principalmente trissomia do 18, esse formatinho aqui, né, com a pontinha do crânio. A escafocefalia, que é quando a gente tem um fechamento precoce da sutura sagital, cursa com um aumento do diâmetro occipitofrontal, então fica esse crânio mais alongado. E aqui o último exemplo é o crânio em folha de trevo, que é quando ocorre fechamento precoce das suturas coronal, lambidoide e sagital. E essa alteração é muito característica da displasia tanatofórica tipo 2. Por fim, a gente tem que avaliar a presença de contraturas articulares. Quando tem contratura no membro inferior, geralmente eles vão aparecer hiperestendidos com as pernas cruzadas, como se fosse uma tesourinha, que é o que a gente vê aqui na primeira figura. E nos membros superiores, geralmente eles ficam fletidos com a mão cerrada. Isso é porque no membro inferior, o quadríceps, ele é mais forte do que o gastrocnêmio, então o membro fica hiperestendido. E no caso do membro superior é o contrário, o bíceps ele é mais forte, então ele gera uma flexão. Hoje a gente até teve uma paciente, depois a gente pode discutir o caso, que o feto tinha exatamente essas duas imagens aqui, tanto em membro inferior quanto em membro superior, que a gente descreve, né, como artrogripose, que é essa contratura generalizada, né, dos membros. Outras questões que a gente tem que fazer uma avaliação no ultrassom e que é muito importante, mesmo que a gente não tenha um diagnóstico definitivo pré-natal, né, dessas osteocondrodisplasias, é a questão da predição de letalidade. A gente tem alguns parâmetros que podem ser avaliados no ultrassom, que podem dizer para a gente, né, o risco mesmo de letalidade daquela doença, mesmo que a gente não saiba exatamente de qual doença se trata. Então, a gente pode fazer um índice tóraco-abdominal, uma relação entre a circunferência torácica e a circunferência abdominal. Quando está abaixo de 0,6, ela é sugestiva de maior chance de letalidade.
A relação entre o fêmur e a circunferência abdominal abaixo de 0,16 também é sugestiva de letalidade. No nosso caso, essa relação aqui, a gente acabou não medindo a circunferência torácica porque não tinha impressão subjetiva de hipoplasia de tórax, mas a relação entre o fêmur e a circunferência abdominal deu 0,17. Então, né, seria a princípio bom prognóstico. A presença de hidropsia fetal e polidrâmio muito acentuado também estão associados com maior letalidade, muito embora o polidrâmio ele seja uma característica, assim, em grande parte dessas displasias ósseas, além da presença, né, de outras malformações estruturais. Então, outros tipos de malformações associadas mesmo, né, que podem indicar para a gente um padrão mais sindrômico ou até associação com cromossomopatia também, tem um maior risco de letalidade. Como eu falei, o principal mecanismo da letalidade nesses fetos, ele é a hipoplasia de tórax, devido ao subdesenvolvimento, né, da caixa torácica, que vai levar, consequentemente, a uma hipoplasia pulmonar, que vai ser o mecanismo de morte nos casos letais. Então, a avaliação do tórax é muito importante para predizer a letalidade. Uma medida da circunferência torácica abaixo do percentil 5 tem um risco de letalidade muito alto. As costelas, como eu falei, envolvendo menos que 70% do tórax, então a costela muito curtinha também tem um risco maior. Um diâmetro torácico anteroposterior muito estreito. O tórax em sino, que é o que a gente vê aqui nessa última figura, né, que é o tórax bem estreitinho, com o abdômen globosinho abaixo. Um índice cardiotorácico maior do que 50%, ou seja, uma área cardíaca que ocupa mais que 50% da área torácica. E um comprimento torácico curto também, medido do pescoço até o diafragma, também pode ser preditor de letalidade, além também de ser um parâmetro que pode ser avaliado para direcionar as hipóteses diagnósticas no diagnóstico diferencial. Quais são as principais osteocondrodisplasias letais? Então, como eu falei, assim, o objetivo da aula é principalmente a gente discutir a questão da avaliação pré-natal e da predição de letalidade nesses casos. Não cabe aqui ficar entrando em muitos detalhes, né, sobre todas as displasias ósseas, porque, como eu falei, são inúmeras. E que o diagnóstico diferencial é muito difícil, na maioria das vezes vai ser feito no pós-natal, mas só para citar aqui para vocês o diagnóstico diferencial entre as principais osteocondrodisplasias letais, né, quando a gente vê que tem esses critérios de letalidade, algumas coisas que a gente avalia no diagnóstico diferencial. Então, a displasia tanatofórica, que é uma das mais comuns das displasias ósseas, a mineralização geralmente é normal, a gente não vê fraturas, tem um crânio aumentado de volume, aumentado de tamanho, né, uma circunferência craniana maior, que está presente em muitas displasias ósseas também, assim como o polidrâmio, mas não tem um tronco curto, né? Então, aquela medida, como eu falei, do pescoço até o diafragma, geralmente é normal. Já a condrogênese, a gente vê um padrão de desmineralização, pode ter fraturas ou não, mas geralmente não vai ter. Tem uma macrocrania e um tórax curto. A osteogênese imperfeita tipo 2, que também está entre as mais comuns. Geralmente a gente vai observar uma desmineralização generalizada, que é uma das principais características que leva às fraturas, né? Que é o que muitas vezes, até nesse caso aqui, até permite ter quase que uma certeza diagnóstica, porque é praticamente a única condição que vai gerar fratura assim, no segundo trimestre. Não tem macrocrania e tem um tórax curto. Na hipofosfatasia, a gente vai ver também uma desmineralização que pode ser generalizada e que geralmente vai poupar a clavícula. Ocasionalmente pode cursar com fraturas, não tem macrocrania e não tem um tórax curto. Então, algumas coisas que a gente pode avaliar que já vão levar a gente a essa suspeita, né, do diagnóstico diferencial. E aí, só para citar nessas principais displasias letais, as características, né?
Ó, ficou errado aqui. A displasia tanatofórica eu escrevi autossômica recessiva, mas na verdade é autossômica dominante. Perdoa, gente. Ela cursa, né, com micromelia grave, hipoplasia torácica grave também. No tipo 1, a gente tem um fêmur caracteristicamente encurvado, e no tipo 2, o fêmur ele é reto, mas tem o típico crânio em folha de trevo, que é aquele que eu mostrei a imagem para vocês antes. A acondrogênese, ela é autossômica recessiva, mas tem alguns relatos de casos também de autossômicas dominantes. Cursa com micromelia grave, os ossos, além de serem curtos, eles são muito curvos e às vezes quase não dá para ver. Uma hipoplasia torácica grave, micrognatia, que é característica, e uma hipomineralização que é variável. A osteogênese imperfeita tipo 2 é autossômica dominante, tem uma hipomineralização importante, principalmente no crânio, as fraturas que são muito características e que vão levar à micromelia, e a hipoplasia de tórax também é importante. E a hipofosfatasia é autossômica recessiva, cursa com micromelia grave, uma hipoplasia de tórax importante também, a hipomineralização que poupa as clavículas. Quando ela já aparece e se manifesta no primeiro trimestre, geralmente vai ter edema de subcutâneo e sinais de hidropsia também. Só para levantar para vocês a questão, né, se essas displasias são letais, como que pode, né, tanto a tanatofórica quanto a osteogênese imperfeita tipo 2 serem dominantes e a acondrogênese também poder se manifestar como dominante em pais que são saudáveis e que, né, com que a gente tem uma doença letal? É porque, na maioria dos casos, essas são mutações novas que ocorrem no feto, né, e que apesar de serem autossômicas dominantes, elas têm um risco de recorrência baixo. E aí, pensando aqui no nosso caso, existem, né, alguns organogramas, né, fluxogramas, que podem ajudar nessa questão do raciocínio clínico, considerando, né, as características de cada caso. Então, na nossa paciente em questão aqui, que a gente tem uma micromelia grave, seguindo esse fluxograma aqui, a princípio teria hipomineralização também, né? Não tem fratura, que seria a característica da osteogênese tipo 2, não tem hipoplasia torácica, e aí o que acontece? O fato de não ter hipoplasia torácica já corta para a gente a maioria dessas hipóteses diagnósticas aqui, que seria das displasias mais comuns. Né, que tem micromelia grave. Então, acaba que todas essas ficam pouco prováveis. E se a hipomineralização, né, fosse o principal achado nosso, que acaba que não é o caso, também a gente cai na mesma questão. A gente não tem fratura, não tem hipoplasia de tórax, não tem micrognatia, não tem polidactilia, que é outra coisa que eu esqueci de falar, mas que também tem que ser avaliada, porque tem ajuda no diagnóstico diferencial, assim como cardiopatias. E aí a gente fica meio perdido aí, né, nessa história. Aqui, só para exemplificar, existem vários fluxogramas, né, considerando, né, uma ecogenicidade normal dos ossos longos com uma micromelia grave, né, que seria esse grupo aqui da rizomesomelia, e com os ossos longos retos, as hipóteses seriam essa síndrome, né, de atipias faciais, hipoplasia femoral, só que nesse caso aqui geralmente tem micrognatia, e essa displasia diastrófica, que também não é característica. Então, vamos considerar quais que são os sinais, né, que a gente tem ultrassonográficos nessa paciente. Uma micromelia, uma hipomineralização, e além disso, o que diferencia aqui, né, a ventriculomegalia, além de macrocrania e polidrama. E aí o Dr. César colocou essa pesquisa, né, nesse algoritmo, considerando esses fatores que essa paciente tem. E aí essas foram as principais síndromes, né, que apareceram que podem ter associação desses elementos, né, micromelia, hidrocefalia e hipomineralização. Eu vou falar um pouquinho mais delas aqui. Essas aqui são as que são autossômicas recessivas, né, que seriam as mais prováveis nesse caso, uma vez que a gente tem pais que são saudáveis.
Embora eu tenha falado, né, que já expliquei que a gente pode ter doenças autossômicas recessivas, inclusive, aliás, dominantes, inclusive letais, que ocorrem por mutações novas no feto, mas é menos provável, né? Então, a primeira lá da lista, né, das recessivas, é o nanismo primordial osteodisplásico microcefálico tipo 1, porém, nesse caso aqui tem hidrocefalia, porém com microcefalia. Não tem ventriculomegalia, mas com microcefalia, que não é o nosso caso, né? No nosso caso, a gente tem uma macrocrania. Então, também não é característico. A obsismodisplasia, que a gente tem micromelia com macrocefalia, dismorfismos faciais, porém com platispondilia e alterações em metacarpos e falanges também, que a gente não observou no nosso caso, e que essa doença aqui dificilmente vai ter um diagnóstico pré-natal, geralmente não se manifesta precocemente, igual a esse caso nosso. A osteogênese imperfeita tipo 3, ela cursa com platispondilia, fêmur e tíbia encurvados. Então, não é tanto uma micromelia, é mais uma rizomelia, embora possa ter uma micromelia também. Só que, geralmente, eles não são tão encurtados como é o caso dessa nossa paciente, e geralmente esse encurtamento ele vai ser percebido mais no terceiro trimestre, porque a osteogênese imperfeita tipo 3, ela é a forma mais branda das manifestações, né, dos tipos da osteogênese. E a síndrome Séquel, que, assim como a primeira, né, apesar de ter hidrocefalia, ela tem microcefalia. Então, também pouco provável. E as outras duas, que são as dominantes, né, que apareceram lá naquela pesquisa, essa síndrome Cole-Carpenter, ela cursa com um encurvamento dos ossos longos, então também no nosso caso não é característico, porque os ossos são retos. Além disso, proptose ocular, crâniosinostose e hidrocefalia. E essa opsismodisplasia, ela também tem uma forma dominante, mas que cursa com acrosteólise, fraturas ósseas, dismorfismos faciais e dolicocefalia. Então, assim, para resumir, né, o diagnóstico definitivo no pré-natal, ele é muito difícil. Muitas vezes isso vai acontecer só depois do nascimento mesmo, com a realização do estudo radiológico do feto. Então, radiografia mesmo de corpo inteiro e, se necessário, né, de seções do feto. E, em alguns casos também pode ser necessário o estudo histológico dos ossos e das cartilagens. Então, assim, fica a mensagem, né, para os colegas, principalmente os residentes, né, que assistem, da importância de fazer esse estudo radiológico pós-natal em todos os casos de suspeita de displasia esquelética, porque radiografia você consegue fazer em qualquer lugar que você tiver, mesmo se nascer, né, fora de um centro terciário que não tenha genética médica. O básico é fazer uma radiografia que vai servir para o aconselhamento posterior dessa paciente, que pode possibilitar até um diagnóstico definitivo para ela no pós-natal. Como eu falei, né, durante o pré-natal, geralmente não é possível a gente ter esse diagnóstico definitivo, e o principal no pré-natal é a gente avaliar os critérios de prognóstico e de letalidade e começar a direcionar as hipóteses diagnósticas para orientar a paciente, mas reforçando com ela que essa definição mesmo só vai ser no pós-natal, e mesmo assim, mesmo no pós-natal, pode ser muito difícil, porque a gente está falando de doenças raras e que nem sempre o diagnóstico é simples, principalmente no nosso contexto, que a gente não tem acesso fácil aos exames moleculares, né, de genética. Aqui minhas referências, e é isso. Obrigada.